Inesperado. Vamos lá. Ó, então começou a gravar, vamos lá. Um dos exercícios, né, porque ele manda fora de ordem, é o seguinte: eu te dei essa soma e pedi para você escolher qual das opções representa essa soma. Então, a primeira delas, deixa eu escolher alguém aqui. Ah, eu vou sempre escolher dos que estão com as câmeras fechadas. Os de câmera aberta nunca vão ser escolhidos. Lívia, por que que essa primeira opção aqui não está certa? O que está de errado aqui? Lívia, responde. Escutou a pergunta? Você só tá sem microfone? Professor, ela escreveu no chat. Ah, desculpe. Tá sem microfone. Ô, coió de rolha. Esqueci que tem chat. O N, exatamente. Não dá para ser N, uma vez que eu só tenho 4 elementos. Certo? Segunda opção. Deixa eu ver aqui. Vinícius, por que que a segunda opção tá errada? É, porque toda. Eu esqueci o nome do negócio, mas eu sei que toda essa parte aí na frente está sendo elevada a 2 e ali em cima só o último número está sendo elevado a 2. Alguma coisa do tipo. Eu não sei explicar com as palavras certas, mas é essa ideia. Não, não existem palavras certas, existe a explicação certa, e é exatamente isso. Toda a minha conta aqui, todo o meu cálculo está sendo elevado ao quadrado. Mas, quando a gente olha para a soma lá, é só o último elemento que está ao quadrado. Então, esse quadrado não pode estar em todo mundo. Muito bem, Vinícius, é isso mesmo. Parabéns. Outro. Felipe Lino, por que que a terceira opção está errada? Mesma ideia da anterior? Não, não é. Não, o último elemento está elevado ao quadrado. Mas, nesse caso, a razão pelo qual isso aqui não representa essa questão não é por causa do quadrado. Nesse caso, o que está errado? Quem pode corrigir? Quem pode dizer? Isso. Porque o 2 está multiplicando todo mundo. E, na verdade, o 2 só multiplica o primeiro termo. E aí, a última opção, obviamente, é a opção que está certa, né? O primeiro termo está multiplicado por 2, o segundo termo está elevado ao quadrado, e o somatório vai de 1 até 4. Beleza? Segunda pergunta. Se calcularmos a soma de rima para uma função decrescente, com a finalidade de superestimar a área abaixo da figura, então se eu estou falando de superestimar áreas abaixo de curva, desculpa, eu estou supondo que essa curva é positiva, porque senão não faria sentido eu falar em área, tá? Qual das opções abaixo seria a correta a ser utilizada? Então, nesse caso, eu não sei o quanto vocês ainda estão com a primeira turma tinha uma certa dificuldade com relação ao K começar em zero, começar em um, K mais um, K menos um, enfim. Como é que vocês. Quais são as dificuldades encontradas ou que apareceram para vocês nessa questão? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não entendi muito bem como saber. O menos um na fórmula aí de baixo tem que tá presente para ser decrescente, é isso? Então, boa pergunta. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Isso é muito importante, a gente vai usar isso depois no exercício em grupo. Observe o seguinte, quando eu tenho um intervalo, esse intervalo vai sempre de um certo A até um certo B. Quando eu divido esse intervalo em N
subintervalos, eu tenho n mais 1 pontos, certo? Então, como o meu último ponto aqui é o xn, esse meu primeiro ponto aqui, que é o A, ele tem que ser x0, para eu poder dividir o intervalo em n subintervalos, certo? Para eu dividir um intervalo em duas partes, eu preciso de 3 pontos. Para eu dividir em 4 partes, em 3 partes, eu preciso de 4 pontos. Eu sempre preciso de um ponto a mais, certo? Então, a gente sempre começa contando no x0. Então, eu tenho x0, eu tenho x1, eu tenho x2 e assim por diante. Tudo bem? Aí o que acontece? Quando eu vou fazer as escolhas, eu preciso observar, por exemplo, se eu tenho uma função decrescente, como é o caso ali, para cada subintervalo desse, eu tenho que escolher um dos extremos para fazer uma superestimativa ou para fazer uma subestimativa. No nosso caso, o que nós estamos querendo é uma superestimativa. Então, para eu pegar uma área maior do que a curva, eu vou precisar pegar o ponto da esquerda. É muito importante que você tenha esse entendimento de qual dos lados eu estou escolhendo, que eu tenho que escolher. Ok, então tá aqui, peguei esse ponto, eu construo esse retângulo. Peguei esse ponto para o segundo intervalo, eu construo esse retângulo. E assim por diante. Então, observe. Primeiro intervalo, o ponto que eu escolho é o x0. Segundo intervalo, o ponto que eu escolho é o x1. Certo? Então, na hora de eu fazer o somatório, eu posso começar contando em 1, ou eu posso começar contando em 0. Esta escolha de começar em 0 ou começar em 1 não está previamente associada à escolha do ponto ser à esquerda ou à direita. Em que sentido? Você não é obrigado a começar com 0 se você pegar o ponto da esquerda. Essa relação não existe, certo? A escolha do ponto ser à esquerda ou à direita está relacionada com o fato de você querer superestimar ou querer subestimar a sua soma. Então, se você precisa superestimar uma função decrescente, você é obrigado a pegar pontos da esquerda. Porque a função é decrescente e para você fazer alguma coisa maior, você tem que pegar o ponto da esquerda. Se você tem uma função decrescente e você quer subestimar, você é obrigado a pegar o ponto da direita. E para as funções crescentes, isso é. Professor, Posso. Sim, fala. mas então o K ele tá relacionado a quê? Eu vou explicar. Ah, tá. Então, por isso que a gente tem que separar uma coisa da outra. Então, veja só. A escolha de pontos à esquerda ou pontos à direita está relacionado, diretamente relacionado, com superestimar ou subestimar uma curva e se a curva é crescente ou decrescente. Então, curvas crescentes, nossa senhora, curvas crescentes, eu superestimo escolhendo um dos pontos e subestimo escolhendo o outro ponto. Na decrescente, inverte. Eu superestimo escolhendo um e subestimo escolhendo o outro. Está claro, Felipe? Está claro isso? Era isso que era para explicar de novo, Felipe? Eu acho que ele saiu, professor. Eita, nós. Que bom, pergunta. Deve ter caído, né? Saído não, né? O cara pede para explicar e sai aí não, né? Deve ter caído. Não é Felipe, é Antônio. Não, mas é que o Felipe que tá aqui, ó. Felipe, pode explicar de novo? Ah, tá. Porque tinha uma pergunta dele aqui. Ah, ele voltou. Entendeu?
Felipe, você estava na hora da explicação ou você caiu? Ah, caiu, eu imaginei. Então você não pegou a explicação, certo? Tá, então eu vou explicar de novo. Imagina, cair a gente pode cair, faz parte. Presta atenção. A coisa que eu estava dizendo é, assiste o vídeo depois. Não, mentira. Sacanagem. Ó, o que eu estava dizendo é, a escolha do ponto ser a esquerda ou a direita vai depender de você querer subestimar ou superestimar uma soma. Beleza? Então, se eu quero subestimar uma função decrescente, eu tenho que obrigatoriamente pegar os pontos da direita. Se eu quero superestimar uma função decrescente, eu obrigatoriamente tenho que pegar os pontos da esquerda. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Essa relação entre pegar pontos da esquerda e pegar pontos da direita está diretamente ligado ao fato de eu querer subestimar ou superestimar. Ok, sei quem é a minha função, já sei se eu quero subestimar ou superestimar, e já sei que eu sou obrigado a escolher o ponto da direita ou o ponto da esquerda. Isso tudo resolvido, agora eu vou escrever o somatório. A escolha do contador, o K começar em 0 ou começar em 1, não está vinculado à escolha que você fez. No seguinte sentido, se você escolher o ponto da esquerda, você não é obrigado a começar com K igual a 0 ou começar com K igual a 1. Se você escolher o ponto da direita, você não é obrigado a começar com K igual a 1 ou com K igual a 0. Você pode começar com qualquer um dos dois. Porém, a partir do momento que você escolhe com qual dos Ks você quer começar, essa escolha vai implicar na forma como você vai escolher, como você vai escrever o somatório a partir da escolha que você fez. Entendeu? O que eu estou dizendo é, vocês estão vendo o quadro aqui, certo? Escolhi o ponto da esquerda. Se eu resolvo fazer o somatório começando com K igual a 1, o que eu for colocar aqui tem que fazer sentido com a escolha que eu fiz. E o que eu vou colocar aqui vai ser diferente do que quem vai ter que colocar aqui porque escolheu começar com K igual a 0. Essas fórmulas vão ser diferentes uma da outra. Elas vão ter alguma coisa de diferente, mas elas vão dar o mesmo resultado. Professor, Sim. o K também não está relacionado com, tipo, onde começa o intervalo? Na verdade, assim, os intervalos, a gente sempre vai contar primeiro intervalo, segundo intervalo, até o enésimo intervalo, certo? Porque a gente sempre vai ter N intervalos. Se você começar com K igual a 1, o seu K está diretamente relacionado com o intervalo, porque eles têm o mesmo índice. O K igual a 1 diz respeito ao intervalo 1. K igual a 2 diz respeito ao intervalo 2. E assim por diante. Se você começa com K igual a 0, aí tem um shift. O K igual a 0 diz respeito ao primeiro intervalo. K igual a 1 diz respeito ao segundo intervalo. Então, todas as escolhas têm benefícios e tem pontos fortes e pontos fracos, vamos dizer assim. Professor, Sim. eu acho que eu não entendi. O K igual a 0 significa que está começando no primeiro e o K igual a 1 é no segundo? Não. O K, ele é só um contador. Ele é só a forma que eu vou usar para contar as coisas. A questão é, intervalos eu vou contar sempre. Primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, até o enésimo intervalo. Eu começo contando os intervalos do primeiro intervalo, certo? Dos intervalinhos dos subintervalos, vamos colocar assim, que é mais correto dizer. Certo? Cada subintervalo, eu sempre vou começar contando como primeiro subintervalo, segundo subintervalo e assim por diante.
Agora, eu preciso escrever uma fórmula para fazer essa conta de forma geral. Certo? Esse contador é que pode mudar de um jeito ou de outro. O que eu preciso fazer? Para fazer essa conta aqui, eu tenho que pegar o f de x0 e multiplicar pelo delta x1, que é o tamanho do primeiro subintervalo. Aí eu tenho que somar isso aqui com o f de x1 dividido pelo delta x2, que é o tamanho do segundo subintervalo. Esse delta x2 não é delta do x2, é delta x2. Entendeu? Delta x é o tamanho do intervalo, e eu estou associando ele com cada um dos intervalos. Aí eu preciso pegar o f do x2 e multiplicar com o delta x3. Tudo bem? E assim por diante. Agora eu preciso escrever isso aqui em termos de uma fórmula, de um somatório. Esse somatório eu posso começar a contar em 1, ou posso começar a contar em 0. Essa é a minha escolha. Só que a partir do momento em que eu faço essa escolha, o que eu for colocar aqui tem que representar isso que está aqui. Não é porque eu fiz a escolha do jeito que eu quero e aí eu escrevo do jeito que eu quero. Certo? Então, sugestão, que até nem dei para a primeira turma, até vou falar para eles assistirem esse vídeo. Porque eu não falei desse jeito aqui com eles. Então, acho que assim, se vocês acham que isso aqui está difícil, complicado, pensa na primeira aula, que eu não tinha isso. Veja só, isso é o que eu preciso fazer. Até o último subintervalo, esse ponto aqui é o n-1 sobre n, certo? É o ponto anterior, o último. Eu vou ter que somar isso aqui até f de n-1 sobre n, delta x n. Essa soma que eu tenho que fazer. Estão acompanhando? Tá, então agora veja. Você veja bem. Aqui é 0. Aqui é 1. Isso aqui diz respeito ao intervalo 1. Depois eu tenho. Aqui é 1. Aqui é 2. Isso aqui diz respeito ao segundo intervalo. Certo? Aí eu tenho. Aqui é 2. Aqui é 3. Então, veja só. No nosso caso, todos os deltas x, k são constantes. Porque a gente está dividindo em intervalos iguais. Então, esses caras vão ser sempre b menos a sobre n. Ok? E para por aqui, porque a gente está falando de um termo geral. Então, eu tenho b menos a sobre n. Então, esses caras todos aqui, independente de quem seja esse índice, todos eles são iguais. Ok? Tudo bem ou não? Então, no frigir dos ovos eu tenho f de x0 vezes b menos a sobre n, mais f de x1 b menos a sobre n. E assim por diante. Tudo bem até aí ou não? Então, veja. Eu vou fazer uma dessas escolhas aqui. Tá? Observe que quando eu vou fazer essa somatória toda, o b menos a sobre n, eu posso pôr em evidência, porque ele é igual para todo mundo. Eu fico com f de x0 mais f de x1 até f de x n menos 1, que é o último ponto que eu vou usar aqui.
Desculpa, só corrigir um negócio aqui que pode ter causado um pouco de confusão. Aqui é xn-1. Então, veja só. Se eu começar com k igual a 1 até n, o b menos a vai ser igual para todo mundo. O ponto que eu escolho, o meu CK, que está lá na fórmula, vai ter que ser x0, x1. O primeiro ponto aqui, o índice do primeiro ponto, tem que ser 0. Certo? Porque o meu ponto que eu estou pegando aqui tem índice 0. Só que eu estou começando a contar com k igual a 1. Se eu colocar CK aqui, eu vou escolher C1. Mas eu não quero C1, eu quero C0. Então, esse cara aqui tem que ser menos 1. Porque esse valor tem que ser correspondente ao valor que eu estou escolhendo. Se eu começar com k igual a 0, aí esse cara aqui tem que ser o próprio k. Porque quando k for 0, esse aqui é o C0. Quando k for 1, esse aqui é o C1. E é a pessoa que eu estou escolhendo. Isso aqui fica igual. Opa, aqui é N, e aqui tem um erro. Tudo bem? Aos poucos, isso vai fazendo mais sentido. As caras de vocês estão ótimas. Assim, tipo, não estou entendendo nada que você está falando, professor. Por isso que tem que estar com as câmeras abertas. Porque os que estão com as câmeras fechadas, eu não sei se você está entendendo ou não. Certo? E quando você tiver com a câmera aberta, faça expressões também. Não adianta você ficar com a câmera fechada, aberta assim. Que eu também não sei se você está entendendo ou não. Sabe? Os músculos da face precisam mexer. Tá bom? Então, veja. Vamos voltar para a questão agora. Então, ó, observe que essa escolha ela é sua. Você escolhe um ou você escolhe outro. Mas a partir do momento que você faz a sua escolha, ela tem que estar relacionada com o ponto que você tem que pegar. Essa escolha é obrigatória. Esquerda ou direita. Essa vai depender do que você quer. A escolha do K começar em 0 ou começar em 1 é livre. Só que a partir do momento que você escolhe, ela tem que fazer sentido perante o ponto que você está tendo que pegar. Tá bom? Vamos lá, já são 10h40, a gente já tinha que tá começando a outra atividade já. Estamos atrasadaço. Então, ó, nesse caso, eu vou adiantar um pouco aqui agora o questionário. Oi, Pro. Fala. Você pode só voltar para tirar um print ali rapidinho, por favor? Eu vou colocar isso tudo na coisa, mas ó. Obrigada. Não por isso. Os prints são mais fáceis porque vocês salvam na hora, né? Ó, então, veja só. Eu quero uma curva decrescente e superestimar. Então, é esse caso que eu quero aqui. Então, ou vai ser desse jeito para k igual a 1, ou vai ser desse jeito para k igual a 0. Quando eu vou lá, ó, para k igual a 1, eu estou escolhendo CK. Isso significa que eu estou pegando o ponto da direita. Porque no primeiro intervalo eu estou pegando C1. C1 é o ponto da direita. Então, essa opção não pode ser. Nessa aqui, para k igual a 1, eu estaria pegando o ponto C2, que nem no intervalo tá. Isso aqui não faz nem sentido. Nessa outra opção, para k igual a 1, eu estou pegando C0. Essa faz sentido. Aliás, é essa que está certa. Para o k igual a 0, eu estaria pegando o ponto C-1, que nem tem. Então, essa aqui também não faz sentido. Então, a opção certa é a 3. Tá bom? Deixa eu aumentar isso aqui, porque as fórmulas agora a gente consegue digitar no próprio formulário, só que quando a fórmula é grande, ele vai diminuindo o tamanho. Ó, nesse caso aqui, a pergunta é: qual das opções a seguir expressa corretamente
a integral definida de f de x no intervalo fechado, AB. Então, isso aqui, na verdade, é só olhar a definição de integral definida e verificar se está batendo. Cada uma delas tem alguma coisa, tem um erro em particular. Nessa primeira opção, o erro está aqui, ó. Eu vou adiantar porque a gente está muito atrasado. O meu tamanho do intervalo é sempre ponto final menos ponto inicial. Ponto final está em cima, ponto inicial está embaixo. Então tem que ser B menos A. Não pode ser A menos B. Nesse segundo, para ser B sobre N, eu estaria assumindo que o A é igual a zero. Mas eu não disse que o A é igual a zero. Então eu vou ter esse tipo de situação quando o A for zero. O A não é zero, não pode ser isso aqui. Nesse caso, na terceira opção, está tudo certo, né? O B menos A, o limite. Então, essa opção está correta. A última opção tem um erro. Muito sutil. Eu não sei se alguém não percebeu, mas o limite, quem tem que ir para o infinito é o N. Na última, eu coloquei K. Eu tenho que tomar um pouquinho de atenção, porque o K, ele é meu contador, não é ele que vai para o infinito. O K é o cara que está contando. Quem vai para o infinito é esse cara aqui de cima. Tá? Depois, o outro é as propriedades da integral, qual delas está errada. A integral de AB é menos a integral de B até A. Né? A integral da soma é a soma das integrais, então isso aqui também está certa. A integral de A até B de f de x é a integral de A até zero, mais a integral de zero até B. Certo? É a aditividade, eu posso fazer isso aqui, sempre. E não precisa nem ser o zero aqui, pode ser outro valor também. Tá? E a integral de A até A de qualquer função vai ser zero, porque eu não saí do lugar. Ok? Então, todas elas estão certas, a resposta correta é NDA. Com licença, professor. Eu marquei NDA nessa questão e depois, quando eu pedi para corrigir, apareceu que estava errado. Se o senhor quiser olhar eu vou explicar. Quando eu coloquei o questionário no ar, eu não percebi que eu não tinha marcado a resposta certa. Então, ele estava dando errado para qualquer uma das opções que você escolhesse. Você ia ficar como errado. Então, depois eu só fui lá e acrescentei a correção. Então, eu já chequei, ele corrige a nota de todo mundo. Tá? Então, a nota, para quem marcou NDA e deu como errada, agora você pode ter certeza que vai estar como certa. Só confere para mim depois, mas eu fiz esse teste e ele corrige. Tá? Ele te mostra que está errado, depois ele mostra que está certo. Ok, tá, obrigado. mesmo? Então, eu acredito que não vai ter problema, não. Bom, e para calcular o valor médio de uma função definida num intervalo, deixa eu diminuir isso aqui um pouco. O que a gente tem que fazer? Se eu precisar calcular o ponto médio de 5 notas, eu somo as 5 notas e divido por 5. No nosso caso, eu estou falando de calcular o valor médio de valor de função. A função é contínua. Consequentemente, eu tenho infinitos pontos no intervalo onde ela está definida. Então, não dá para somar infinitamente, não dá para somar infinitamente, a menos que eu use a integral. Tá? Então, o que eu faço é calcular a integral definida de A até B e depois dividir pela... Agora, a quantidade de pontos, na verdade, vai ser o tamanho do meu subintervalo, que é o que eu tinha falado lá no vídeo. Então, a resposta certa nesse caso é a primeira delas. Tudo bem? Comentários? Então, vamos lá. 2 grupos estavam sem sala. Vocês criaram sala? Vocês arrumaram o nome ou não? Um sim. O outro acho que nem sei se estão aqui. O Felipe, Baldazini, Jonatas e Victor estão aí na sala ou não? Não. Nenhum dos 3. Olha que...
Vamos lá, então não tem. A turma do Thanos, eu vou passar a atividade para todo mundo, tá? Vocês fiquem aqui nessa sala por enquanto, até eu criar a sala de vocês, depois eu aviso vocês que a sala está criada, tá bom? Então, ó, eu vou passar a atividade agora. Professor, Sim, então a gente vai sair dessa sala, vai ficar na outra só. isso. Não, e depois a gente volta para cá. Tá. Seguinte, o exercício que eu estou passando para vocês tentarem fazer, ele é um pouquinho diferente do exercício que eu passei para a primeira turma. Embora os dois tenham a mesma ideia. Por que eu fiz isso? Porque cada um deles tem umas diferenças, então você pode fazer o seu, depois você tem condições de assistir o vídeo da outra turma para ver a resolução do outro exercício também. Tá? Então vocês vão ter acesso aos dois exercícios. A gente vai fazer esse, depois você pode assistir o outro lá nas aulas, depois no espaço depois das aulas, eu vou colocar o vídeo dos exercícios. Bom, qual é o exercício que a gente vai fazer? Estou colocando aqui para vocês uma função x² mais 1, no intervalo de 0 a 3, tá? E aí, o que vocês vão fazer é determinar uma fórmula para a soma superior dessa função. Então, aqui é o somatório, e você vai ter que fazer isso para valores superiores. Superestimar essa soma, tá? Para isso, você vai dividir o intervalo em n subintervalos. Então, vai ter o tamanho dos intervalos iguais. Então, é mais ou menos o que a gente já falou agora, antes na resolução do questionário. Depois, né, depois de achar essa fórmula, você vai fazer o limite para n tendendo ao infinito. E com isso, a gente vai achar a área sobre a curva ao longo do intervalo 0,3. Então, primeiro passo, faz o gráfico da função, para saber se essa função cresce ou decresce. Divide em n intervalos, para saber se você vai escolher pontos da direita ou pontos da esquerda, para fazer a superestimativa. Depois, acha a fórmula do ponto, porque depois que você escolheu isso, aí você vai ver se você vai começar o somatório em 0 ou em 1, e essa escolha é de vocês, para poder montar o somatório. Depois que montou o somatório, aí calcula o limite disso. Então, nos próximos 20, 30 minutos, vocês vão sair dessa sala, vão para a sala de vocês, e eu vou passar nas salas rapidinho, tirando dúvidas de vocês, dos grupos individualmente. Então, nos próximos 5 minutos, eu quero que vocês pensem, discutam, conversem, comecem a rascunhar para ter dúvidas. Depois eu vou passar nos grupos. E pela experiência da turma anterior, tem que ser rápido, senão a gente atrasa muito. Tá bom? A outra aula acabou muito em cima dessa. E sim, é o mesmo exercício para todos os grupos, porque depois que terminar, eu vou colocar no mural, chamando todo mundo de volta para essa sala, onde nós estamos aqui, para o Jarvis, que aí a gente vai resolver o exercício juntos. Beleza? Professor, Sim. esse exercício ainda vai valer na lista? Não, esse exercício vale conhecimento. Então, não precisa fazer para a lista? Não, para a lista tem os exercícios da lista. E esse a gente vai fazer como atividade de aula. Você passou isso na lista. É o exercício da lista. Eita, peguei errado então. Não, mas agora que foi o erro, você deixa, né? Não, peraí. Eu peguei errado. Poxa, Isabela, foi falar. Ai, vai que não vale depois. Ai, desculpa. Ah, não, então troca. Eu achei que eu tinha marcado da lista como sendo o 40, por isso que eu peguei o 37. Então não, mas o outro vai ficar mais fácil.
Oh, ah, vou pegar 2x. Esse exercício é o 36. Peraí. Então é esse aqui. Tá bom? É só 2x? Só? Para ver se é o mesmo intervalo. Isso. 0 a 3. Fechou? Ficou mais fácil. Então, partiu salas dos grupos. Daqui a pouco eu encontro vocês.